E a gente vai fazer uma viagem hoje, de dentro para fora, da semente para o fruto. E eu vou chamar o primeiro palestrante, que é um amigo, Gora Nataraj, formado em jornalismo pela UFAL, antropologia visual e arqueologia, discípulo de Bhakti Sundar Govinda Maharaj e especialista em ciências védicas, PNL e práticas espirituais. Vem ao palco, Gora. Saudações a todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez na presença de pessoas tão legais. Então, assim, é um privilégio para mim, um convite do Luciano, estar aqui com o Rodrigo também, que é nostálgico estar aqui, tá ligado? Tipo, muito bom mesmo. E também, né, eu preparei uma fala um pouco contextualizada dentro do que já foi apresentado, e a fala do Luciano acabou me trazendo novas ideias. Então, eu vou tentar não misturar as coisas. E eu queria começar, né, aproveitando a forma como ele me apresentou, e oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências a todo mundo, e principalmente ao meu mestre espiritual. Então, eu vou fazer a recitação de um pequeno mantra, e aí eu vou começar com a apresentação. Então, só ficar tranquilo, é um mantrazinho, é só 2 frases, para eu também me acalmar um pouco, eu fico meio nervoso, essa luz aqui na minha cara não é natural para mim. Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Então, esse mantra ele é muito legal também, porque a tradução literal dele é: eu presto minhas reverências ao meu mestre espiritual que, com o conhecimento transcendental, removeu a ignorância dos meus olhos e revelou a consciência da minha alma. E isso faz muito parte também do que a gente acabou de assistir, né? A gente estava vendo um pouco uma descrição de uma trajetória dos seres humanos, né? A forma como foi abordado pelo vídeo. E aí também é um pouco como eu... É isso ali. É um pouco como eu preparei a fala de hoje, né? Então, assim, eu vou um pouco para trás, mas aí eu vou conseguir também traçar uma linha que conecta todas as falas que vão ser trazidas hoje aqui. Então, basicamente, o meu estudo, né, a minha pesquisa é uma pesquisa histórica baseada no desenvolvimento humano, mas principalmente voltado para a questão do despertar da consciência e da transcendência. Então, a primeira frase, né, que é a frase que é o título da minha fala, é humanos, quem somos? Porque a ideia de humano, ela é uma ideia relativa, ela não é uma ideia absoluta, porque cada abordagem, cada pessoa vai tentar interpretar esse conceito de uma maneira única. Então, biologicamente, como espécie, a gente tem mais ou menos 6 milhões de anos. Desde a árvore genealógica, né, que a gente se divide dos primatas geneticamente, a gente tem mais ou menos 6 milhões de anos. E quando a gente pega esse espaço de tempo, que é um espaço de tempo enorme, né, a gente considera a nossa civilização como tendo mais ou menos 12 a 14 mil anos, isso desconsiderando a parte que é a parte ocidental da civilização, que aí a gente consideraria com mais ou menos 5 ou 6 mil anos só. Uma característica muito interessante dessa espécie Homo sapiens é que a gente desenvolveu a qualificação de, desde que os Homo sapiens surgiram, a gente conseguiu extinguir todas as outras espécies que a gente teve acesso. E quando a gente não extinguiu as outras espécies diretamente, a gente criou um desequilíbrio levando espécies de um lugar para o outro, e esse desequilíbrio acabou com outras espécies. Então, basicamente, os seres humanos eles são qualificados em destruir o meio ambiente em que eles vivem de uma maneira assim diferente de todas as outras entidades vivas do planeta. Mas existe uma série de particularidades que só os seres humanos têm,
que é o desenvolvimento de pensamento, sociedade, aprendizagem, técnica, linguagem, organização, função, estrutura, posições sociais, leis, ética, moral, cultura, ideia e os códigos que permeiam a sociedade. Por quê? Porque em tempo, lugar e circunstância, esses códigos eles se transformam. Então, quando a gente pensa, né, justamente, o pensamento é o que conecta os seres humanos como sociedade. Então, a gente vai ter diferentes civilizações, cada uma delas com uma forma de pensamento específica e se organizando como sociedade ao longo da história da humanidade. Isso foi criado a partir também da capacidade humana de aprendizagem e de transferir esse conhecimento para os seus descendentes, de uma maneira diferente que os animais fazem. Então, a gente criou uma série de códigos, uma série de informações decodificadas que são transmitidas diretamente pela comunicação, pela associação, e também aí entra dentro de outros contextos que são mais esotéricos, que é o conhecimento oculto, o conhecimento transcendental, que é transmitido dentro de uma sucessão discipular que eu vou abordar mais para frente. Uma coisa que eu acho que é interessante de abordar também é o seguinte: as leis, a ética e a moral, ela é muito flexível ao longo da história da humanidade. Eu também acho que não precisa entrar muito nesse ponto, mas a gente precisa entender que o que a gente considera como ética e moral é sempre voltado para um conceito que é Zeitgeist, né? O espírito de uma época. Então, dentro de um espírito de uma época específica, não considerando o planeta como um todo, mas sim sempre o que é a região dominante de pensamento. Então, a civilização que a gente vive hoje é uma civilização orientada por um pensamento que se desenvolve na Europa com influência grega, com influência egípcia e algumas influências pagãs também que foram se apagando durante a Idade Média. E aí a gente vai chegar na ideia de globalização. Por quê? A gente olha para os últimos 100 anos e a gente acha, né, a gente está vivendo a era da informação, a era da tecnologia. Mas informação e tecnologia não refletem conhecimento especificamente. Então, a gente entende que o mundo ele já era conectado muito antes da civilização que dá origem à nossa ter surgido. Então, e isso é o que conecta também com o aspecto de logística, né? As primeiras formas de conexão entre as civilizações eram através de trocas técnicas e de mercadorias. Então, historicamente, a Rota da Seda, que é a primeira grande conexão de culturas e civilizações ao redor do planeta, ela é de 3.500 anos antes de Cristo, não contínua. Ela não era da China até o Egito, até a Turquia, esse percurso inteiro há 3.500 anos. Isso se consolida só quando entra a civilização romana e ela domina toda essa região e expande o Império Romano. O que acontece é o seguinte: quando a gente pensa, a origem do pensamento, a origem das ideias, a origem da filosofia grega não é grega. Então, os gregos eles já tinham um intercâmbio cultural e filosófico com a Índia muito anterior. Então, desde o século IV a.C. até o século V depois de Cristo, existia uma civilização que era na região onde a gente hoje conhece como Afeganistão e o Paquistão, que era a civilização greco-budista. E aí a gente entende também que toda essa ideia de panteão de deuses, a astronomia, a astrologia, a matemática, a astrofísica e a própria metafísica grega tem uma origem indiana. Dentro do período em que o budismo surge na Índia, existem duas correntes filosóficas na Índia, que é a personalista e a impersonalista. A corrente personalista, que é a corrente que tem um panteão de deuses, ela acaba expulsando o budismo da Índia. O budismo ele vai para o Oriente, o Extremo Oriente, Nepal, Tibete, China, e ele vai para o Ocidente também, através do Afeganistão, Paquistão, e chega até o Egito. Então,
as primeiras concepções de câmbios culturais que a gente conhece dos povos que dão origem à nossa civilização começam mais ou menos nessa época aí, de 3.500 anos antes de Cristo até hoje. Então, quando a gente pensa, né, um mundo conectado, hoje a gente tem um mundo conectado através da internet, a gente tem muita informação, a gente tem um bombardeio de estímulos sensoriais, mas esses estímulos eles não se transformam em conhecimento e muito menos em experiência, porque a maior parte do que a gente consome virtualmente não se coloca em prática, é só alienação e entretenimento, como no vídeo introdutório, que foi muito bom também, eu nem sabia que ia ter esse vídeo. Então, quando a gente parte para o próprio entendimento de seres humanos biologicamente, então a gente está trazendo diferentes dimensões de realidade. Então, existe uma dimensão de realidade que é a dimensão social, e existe a dimensão de realidade que é a dimensão individual. Então, a partir desse conceito, e aí também trazendo a questão da física, né, a questão de existência material, desde as partículas atômicas, os próprios cientistas eles entenderam que existe um pressuposto que antecede a matéria. E o pressuposto que antecede a matéria, o que dá origem à existência, é a consciência. E essa consciência é uma singularidade. Então, sempre que a gente estiver assistindo algum documentário, alguma coisa sobre física, alguma coisa sobre matemática, pode ser que surja a palavra singularidade. Singularidade significa simplesmente algo que não tem explicação científica. Os cientistas ainda não chegaram lá, eles não identificaram o que é uma singularidade. A principal singularidade, que é inexplicável, é a força gravitacional. A força gravitacional, ela é a primeira força que dá origem ao átomo dentro das subpartículas. E ela é considerada uma força fraca em relação às outras forças que geram o átomo. Sendo que essa força gravitacional, dentro das escrituras, né, e aí é o tema da minha outra fala no Live Talks, a força gravitacional é consciência. E essa consciência ela é explicada dentro das escrituras sagradas de diferentes formas, de acordo também com a cultura que está sendo abordada. Então, a gente vai ter uma abordagem na Bíblia de uma maneira, a gente vai ter uma abordagem nas escrituras védicas de uma outra maneira. A palavra que define a gravidade, não é uma palavra, né? É uma palavra em sânscrito, mas é uma expressão traduzida, significa o todo atrativo. Então, a consciência, a superconsciência, o todo orgânico e as consciências individuais, elas se dividem em Atma, Paramatma e Bhagavam. Todas essas energias são energias conscientes que geram força gravitacional. Existe, então, uma força, uma energia que conecta a nossa existência com a identificação do nosso corpo. Então, o corpo, na realidade, é um dispositivo biológico da consciência. Eu não entendi nada. O que é que isso significa? O que é um dispositivo? Quando a gente pensa o celular é um dispositivo. Ele não funciona e ele não existe por si só, ele precisa de um operador. O carro é um veículo. Então, o corpo é um veículo da consciência, de tempo e espaço. Então, para a consciência, não existe tempo e espaço. Mas quando a consciência entra dentro de um dispositivo, ela se relaciona com a matéria e ela vive um determinado circuito de tempo e espaço que leva ela de um determinado momento histórico a um outro determinado momento histórico. E a vida da gente é essa trajetória. Entendendo a nossa existência como consciência, a gente entende que a gente passa de um dispositivo para outro, assim como a gente entra no metrô numa estação e desce em outra estação. Porque o percurso ele tem uma importância, mas o que a gente está buscando é o objetivo, é o lugar para onde a gente vai. E qual é o lugar para onde a humanidade vai? Se a gente olha a história da humanidade, a gente vê o momento atual que a gente está hoje, e eu até tirei isso da apresentação, que é o seguinte. Nos últimos 30 anos, e aí a gente tem dentro desses últimos 30 anos o advento do mundo digital,
a gente está vivendo uma transição histórica. E essa transição histórica, ela tem diferentes marcadores. E esses marcadores, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vai ver que existiu uma época em que aconteceu um desenvolvimento tecnológico, industrial, que acaba com o feudalismo, acaba com a monarquia e se estabelece a civilização que a gente está hoje. E é daí de onde vem a palavra e o conceito de humano como legal. O humano é o cara legal, humanismo, humanidade, despertar o humano dentro de si. Isso é um conceito que surge com o iluminismo. E surge justamente quando está se destruindo os últimos aspectos da monarquia. Mas o que acontece? Mesmo colocando esse conceito de humano como uma pessoa compassiva, amorosa, cuidadosa, nessa mesma época, a maior fonte de renda e desenvolvimento daquelas civilizações ali, século XVI, século XVII, era o tráfico de seres humanos. Por quê? Porque aqueles humanos que estavam sendo traficados dentro das grandes navegações, sendo levados da África para o Brasil, para a América Latina como um todo, os Estados Unidos, toda essa colonização forçada através de povos escravizados. Por quê? Porque aqueles povos eram considerados inferiores. E esse conceito de inferioridade de um povo surge com o pensamento britânico darwinista, que é o pensamento evolucionista. Dentro desse pensamento evolucionista... eu tenho que voltar para o assunto. Mas só para fechar, o que é que acontece? Dentro desse pensamento evolucionista e desenvolvimentista tecnológico, o que é que acontece? Nos últimos 30 anos, quando começa essa revolução digital que a gente está vivendo, ela modifica a estrutura do trabalho, ela modifica as estruturas de produção, e a gente está vivendo a ruína da sociedade anterior e o surgimento de uma nova sociedade, de um novo pacto social. Porque mesmo a ideia de pacto social surge com o iluminismo, surge com Rousseau, surge com Locke, entendendo qual é a natureza do homem. O homem é bom por natureza e a sociedade corrompe ele? Mas quem forma a sociedade se não é o pensamento humano e a associação desses humanos com um determinado propósito? Aí a gente tem essa virada de chave para um mundo digital que muda os princípios dos relacionamentos entre as pessoas, virtualiza a existência. Eu acabei tirando aqui também, mas eu vou deixar algumas referências para vocês, tem um filósofo francês que se chama Pierre Lévy. Pierre Lévy é um dos primeiros teóricos do mundo digital, da vida virtual. E tem um outro filósofo francês também, chama Régis Debray, e ele fala sobre as idades da imagem. Por que as idades da imagem? A forma como os primeiros seres humanos criaram a comunicação e deixaram essa comunicação marcada foi através de imagens. Então, primeiro começa com iconografia. E essa iconografia, essa representação da natureza e das ideias através de elementos, a gente vai ter isso registrado nas pinturas rupestres, nas pirâmides e em diferentes outros sítios arqueológicos. E quando a gente olha hoje, no fim desse ciclo de evolução da imagem, a gente voltou a se conectar e se comunicar através de imagens. A linguagem se perdeu, o vocabulário se perdeu. A maioria das pessoas não tem mais do que 2.000, 2.500 palavras gravadas dentro da cabeça, e todo o discurso dela se baseia nisso. Então, a própria linguagem, e aí também a gente volta para a Bíblia, né? O primeiro grande problema da Bíblia, que é dito, da Torre de Babel, é que quando se juntaram todos aqueles povos, a comunicação entre eles acaba, eles se espalham pelo mundo e eles não conseguem mais se comunicar. E isso é muito interessante, por quê? Porque a gente também entende que a verdade absoluta, ela é uma só. Então, quando a gente ouve a verdade, independente daquilo que a gente realmente acredita ou não, a verdade ela entra dentro do coração da gente. Então, independente de ser a verdade de um povo africano, de ser a verdade de um povo aborígene da Austrália ou dos vikings, existe uma verdade que permeia todos os seres humanos, que é a questão de identidade como existência. Então,
Os mestres indianos, eles explicam, né, não só os indianos, mas todos os mestres que realmente são fidedignos, eles explicam que a verdadeira evolução da consciência, ela é subjetiva, dinâmica e progressiva. O cara, caraca, eu não entendi de novo, velho. A evolução, ela não é objetiva. Se a gente tivesse realmente evoluído hoje, a gente não estava vivendo a desigualdade social que a gente está vivendo, a gente não estava mais vendo guerras como a gente está vendo, a gente não estava mais vendo a destruição da natureza como a gente está vendo. Então, o processo de desenvolvimento, o processo de evolução da consciência, ele é um processo individual, voluntário e amoroso. Porque se você não tiver amor pela sua evolução, pelo seu autoconhecimento, você não vai ter desejo de evoluir. E essa sua evolução, ela não vai gerar transformação no meio em que você vive. Então, é sempre, como o Lu falou, de dentro para fora. E a semente está plantada no coração da gente. Então, a evolução, ela é subjetiva porque ela não pode ser medida materialmente. Não é o celular, não é o carro, não é o apartamento que o cara mora, não é a posição social que ele tem que fala se ele é evoluído ou não. A evolução é interna, a evolução é subjetiva, a evolução é qual é a forma com que essa entidade viva individual ela se relaciona com todas as outras entidades vivas e afeta essas outras entidades vivas, porque afeto é transformação. Na hora que você age com afeto em cima da outra pessoa, a partir dos seus próprios parâmetros, você transforma a outra pessoa e você transforma o seu ambiente de uma forma mais favorável também. Então, a gente tem, já trazendo mais para o nosso pensamento ocidental, dentro da psicanálise, né, e aí Freud, de uma maneira ainda muito primitiva, muito arcaica, ele divide o nosso processamento existencial mental em id, ego e superego. Mas isso já tinha sido desconstruído muito antes em mente, inteligência e consciência. O que é que isso significa? Voltando para a ideia de dispositivo biológico. O corpo humano, ele é o dispositivo biológico mais apropriado para a nossa consciência. Porque se a gente for pensar, um cachorro, ele cheira melhor do que a gente. Uma águia enxerga melhor do que a gente. Uma chita corre melhor do que a gente. E vão ter vários outros organismos vivos que têm uma sensibilidade táctil muito mais desenvolvida do que a gente. Então, se a gente não é o ser mais evoluído de todos os outros seres da natureza, o que é que a gente é? A gente é o portador de uma consciência que desenvolve pensamento, desenvolve linguagem, desenvolve tecnologia, desenvolve sociedade. Então, o que é a mente? A mente é um processador. A mente, ela está dentro do dispositivo biológico, conectada com os órgãos dos sentidos, e ela, no Bhagavad Gita, Krishna fala, o corpo é como uma carruagem puxada por 5 cavalos loucos, que são os 5 sentidos. Se a gente não controla esses cavalos, cada um deles vai querer correr para um lado diferente e a gente vai se perder no nosso caminho, entendendo que é uma trajetória. Então, a inteligência, ela tem a capacidade de subjugar a mente e entender o que é favorável e desfavorável para que ela se desenvolva, e através da nossa inteligência, a gente pode evoluir subjetivamente e objetivamente. E o que é a consciência? A consciência é o observador interno de cada um. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente para e está com aquela fritação de ideias dentro da cabeça da gente, meditação é pensamento. Meditação não é o esvaziamento das ideias. Existem algumas técnicas budistas de meditação em que você busca eliminar todas as formas de pensamento, mas com a quantidade de bombardeio de informações constantemente, é impossível a gente esvaziar completamente a mente. O que a gente pode fazer é direcionar, através da inteligência, a nossa mente de uma maneira que os nossos pensamentos não sejam destrutivos, que eles sejam construtivos. Então, a consciência é essa entidade pessoal que se transmite de dispositivo a dispositivo dentro de um processo que eu vou abordar mais para frente, que se chama samsara. Samsara é o ciclo de nascimentos e mortes. Por quê? Porque se a gente entende que a gente é uma alma, que a gente é uma consciência, a gente não pode achar que tudo se encerra
com essa vida, porque aí não teria propósito, não teria realmente nenhum significado. Então, a gente chega dentro do estados de consciência e dimensões de realidade. O que é que isso significa? Basicamente significa que não tem ninguém aqui dentro dessa sala vivendo dentro da mesma realidade. Cada pessoa vive a sua própria realidade, vive a sua própria dimensão. Por quê? Porque o seu dispositivo ele está calibrado para perceber a realidade de uma maneira específica. Então, mesmo o que eu estou falando, cada pessoa está entendendo de uma maneira única. Por quê? Porque o seu dispositivo ele está calibrado para decodificar e interpretar todas as informações e estímulos da natureza de uma maneira específica. E o que é que isso gera? Dimensões de realidade diferentes, as egrégoras. Então, a gente vai ter, e aí isso através de linguagem, a gente já conhece muito bem. Médicos falam com uma linguagem, advogados falam com uma linguagem, o pessoal da economia fala com outra linguagem, isso cria uma egrégora. E essa egrégora cria uma determinada energia, um determinado estado de consciência, que aquelas pessoas elas não conseguem se conectar com outro estado de consciência, fica fora da dimensão de realidade delas. E isso se reflete através do estado de consciências que elas carregam. Então, o processo de autoconhecimento é justamente o processo de desenvolver o seu estado de consciência para se conectar com as camadas mais elevadas do que é a percepção da própria existência. E isso é o que dá a ideia de propósito, de sentido da vida. E aí volta para a ideia humanos. Quem somos? Esse é o pressuposto da filosofia. Esse é o pressuposto que cria o pensamento humano. Quando a gente começa a pensar sobre a gente mesmo e questionar sobre a nossa própria existência, a gente pensa qual é o meu propósito. Mas não existe um propósito para a humanidade como um todo. Quando a gente pensa a humanidade como um todo e o planeta, isso é um conceito legal também, que eu não... Esse é o meu tempo, né? Beleza. É o seguinte, quando a gente pensa, né? Eu sou o Gora, tenho o Rodrigo, tenho o Lu, tenho a Leslie. Aí ele pensa, pô, eu domino e eu controlo esse corpo, eu sou o dono desse corpo. Beleza, você controla a tua respiração, controla os teus pensamentos, controla um espirro, controla uma dor de barriga, controla o que você fala. De todos os órgãos, a língua é o mais difícil de controlar. E é a que joga a gente nas piores situações, tá ligado? Então, ou você come alguma coisa que você não devia, ou você fala alguma coisa que você não devia, ou você acaba ouvindo uma coisa que não é apropriada e repete algo que não é apropriado. Então, a gente está o tempo todo utilizando o nosso dispositivo de maneiras não tão adequadas à nossa evolução. Mas aí o que é que acontece? Biologicamente, se a gente pega um ser humano, qualquer um aqui, e você desconstrói ele, você vai ter aí mais ou menos 5 a 6 bilhões de outras entidades vivas dentro do corpo. Então, pô, se tem 6 bilhões de outras entidades vivas dentro do meu corpo, quem sou eu? Quem é que está no controle? Por que eu que estou no controle e não uma bactéria que está no meu estômago, ou uma que está no meu intestino, ou alguma coisa que está circulando no meu sangue? Isso é estado de consciência. Por quê? Porque a consciência ela vai adquirir um veículo e um dispositivo de acordo com o seu nível de evolução. E o que acontece é o seguinte, dessa perspectiva, e eu me entendendo como um indivíduo, tendo tantos outros indivíduos dentro de mim, é o pressuposto do animismo, que os indianos colocam como a Terra é uma entidade viva pessoal, que está com uma infecção de seres humanos, generalizada. Então, assim, o câncer dos seres humanos já alcançou um estado em que a gente consome todos os recursos renováveis do planeta em menos de 4 meses. Em menos de 4 meses, tudo que a gente consome do planeta já não consegue mais. Os últimos 8 meses é só de destruição e de degradação. Então, a capacidade de regeneração da Terra, utilizando o nosso esforço em cima do planeta em explorar os recursos naturais, vai chegar a uma extinção completa de todos os recursos.
A gente vê isso a partir da biodiversidade. E é engraçado, porque quem tem mais de 40, 50 anos, vai lembrar que quando era criança e fazia uma viagem para o interior, o vidro do carro, a cada parada em posto de gasolina, tinha que limpar o vidro do carro pela quantidade de inseto que ia ter lá. Que ia bater, ia morrendo, e fica na frente ali do radiador, aquelas borboletinhas, aqueles mosquitinhos, isso não existe mais. Você anda no meio do mato hoje, você não vê mais besourinho, você não vê borboleta, você não vê lagartinha, você não vê mais animal. E isso é causado pelos humanos. Não tem como a gente achar que não foi a gente que extinguiu todos esses seres. E quando a gente pensa o planeta Terra como um organismo e uma consciência individual que está infestada de outras consciências que antes estavam em equilíbrio e hoje elas estão em desequilíbrio causado pelos seres humanos, existe um conceito também que fala: se o universo é Deus, o universo conhece a si mesmo através de todas as consciências que vivem dentro dele. Então, essa ideia de divindade, que cada pessoa vai ter uma ideia de divindade diferente, cada pessoa se conecta com o que é transcendental da sua própria maneira, mas esse ser supremo, ele aprende sobre ele mesmo através de todos os sentimentos, pensamentos, desejos e ações de todas as pessoas. E o que é que isso gera de maneira individual? Vai vir mais para frente, no próximo slide. Eu vou só explicar essas palavras aqui para poder passar. O que acontece? Dentro do princípio antigo, védico, existe um conceito que se chama Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, para os indianos, ou para as pessoas que seguem essa cultura védica, é o propósito. O propósito da existência é o Sanatana Dharma, porque Sanatana representa a eternidade. E Dharma não é religião, não é religiosidade. Dharma é a ação correta, a ação que é em benefício de todas as entidades vivas. Por quê? Porque tudo que é feito com um princípio egóico individual, ele vai gerar um karma egóico individual para você, que você vai ter que arcar com esse karma. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu esqueci de falar uma coisa importante para poder trazer esse tema. Ainda sobre o mundo digital. O que ficou diagnosticado como uma principal característica da virtualização e da digitalização da sociedade é que existe o DSM-5 e o CID-11, que são dois catálogos, dois manuais de medicina que falam sobre as doenças. Esses dois manuais, um deles coloca que existem 300 doenças mentais hoje, afligindo a sociedade. Isso é o CID-11. O DSM, ele fala que existem 100 categorias de doenças mentais que se subdividem, e isso gera mais de 600 tipos de variações de doenças mentais. Mais de 80% delas surgiram nos últimos 30 anos. E aí a gente entra dentro de dois tipos de abordagem. Uma abordagem é, ou eles inventaram essas doenças, todo mundo agora está doente, é uma das máximas da medicina. Você não é saudável, você é mal diagnosticado. Então, assim, não tem ninguém saudável. Saudável, não. Você, pode estar vivo. Mas se for examinar você direitinho, vai ter alguma coisa aí que precisa fazer um ajuste. E Srila Sridhara Maharaj, que é o mestre do meu mestre, ele dizia: vida espiritual é ajuste constante. Por quê? Porque se você para de se ajustar, é porque você entra na zona de conforto. Zona de conforto é a morte. Zona de conforto é a morte. Quem estiver buscando pela zona de conforto, está buscando pela morte. Você fala: caraca, não entendi. Não. Então você pega, dentro da nossa cultura moderna também, a grande mensagem que a gente recebia quando era criança é: estude muito, arranje um emprego, porque aí você se aposenta cedo e aí você vai viver. A margem de vida de uma pessoa depois que ela se aposenta é de 5 a 10 anos. Quem quer se aposentar, velho? Eu não quero me aposentar de jeito nenhum, tá ligado? Não, aposentar é a morte.
Então, assim, zona de conforto é a morte. Ninguém deve buscar pela zona de conforto. Todo mundo deve buscar pela zona de desconforto. Porque a zona de desconforto vai mostrar onde estão as suas falhas e vai mostrar onde você deve evoluir, onde você deve melhorar constantemente até o último dia da sua vida. E aí onde entra um outro conceito também. Esse processo é um processo de acharya. Acharya significa aquele que ensina através do exemplo. Então, não dá para seguir alguém que não prega, não dá para seguir alguém que não dá o exemplo, né? Então, acharya é aquele que ensina através do exemplo. Então, na medida em que a gente se dedica ao nosso autoaperfeiçoamento, a gente também ensina o autoaperfeiçoamento através do nosso exemplo. Então, o que é que os indianos fizeram? Eles criaram um conceito que se chama Varnashram. E o Varnashram é a divisão da sociedade. Ah, o cara, ó, lá vem o sistema de castas. É um sistema de castas. Quem não acreditar que a gente no Brasil agora vive um sistema de castas é porque ainda não entendeu o que é um sistema de casta. A gente vive um sistema de casta. Então a gente tem a casta dos governantes, a casta dos militares, a casta dos comerciantes e a casta dos servos. Basicamente, então, tem os prestadores de serviço, que seriam os Shudras, a gente tem os comerciantes, que são os Vaishyas, a gente tem os Kshatriyas, que são os guerreiros e os governantes, e a gente tem a classe sacerdotal, que aí a gente tem diferentes tipos de culturas religiosas hoje em dia. Beleza, o que é que essa divisão da sociedade traz? Basicamente, o que essa divisão está querendo dizer é: você nasceu com uma qualificação. Viva essa qualificação o melhor que você puder. Mas esse não é o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida não é ser engenheiro, o objetivo da sua vida não é ser médico, o objetivo da sua vida não é ser prefeito, nem ser general. O objetivo da sua vida é desenvolver a sua consciência. Então, todas as nossas atividades materiais, elas, na realidade, elas servem para que a gente possa se purificar dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e desejos através da ação correta. E aí onde entra o samsara. Por quê? Porque, vamos dizer, todo aquele que, de alguma maneira, se qualifica para ensinar, tem um dharma. Então, o dharma de transmitir o conhecimento. Quando a gente não cumpre com esse determinado dharma, a gente acumula uma energia que a gente volta para continuar desenvolvendo essa energia. Isso está dentro do samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes. Entendendo o samsara, entendendo que esse samsara é infinito, então, durante todo o tempo de existência do universo, as consciências vão continuar voltando para esse universo para continuar evoluindo. Basicamente, a gente está condicionado à egrégora do planeta Terra. Moksha significa a liberação. A liberação dessa obrigação material de continuar nascendo. Então, essas civilizações antigas, o que é que elas entenderam? Uma metodologia para se libertar dessa energia kármica e alcançar a liberação. Então, a gente tem dois caminhos que são sistemáticos e pragmáticos, que são chamados do caminho óctuplo, que é através do budismo, e os 4 pilares da vida, que falam sobre o Sanatana Dharma. Dentro do caminho óctuplo, a gente tem a consciência correta, a ação correta, a intenção correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a concentração correta, a fala correta e a compreensão correta. Esses são os parâmetros de tudo que a gente puder fazer. Se a gente coloca esses 8 elementos lá, e aí ainda eu podia ter colocado sobre os 4 princípios toltecas também. Mas os 4 princípios toltecas estão aí dentro. A fala correta, a ação correta. Então, desde que a gente possa se ajustar a esse conceito, a gente está eliminando o peso kármico que a gente carrega e vivendo muito mais leve a nossa existência. Então, toda a ideia do desenvolvimento da consciência está baseada em carregar menos peso, que é o que a gente chama de peso na consciência, né? O cara bota a cabeça no travesseiro assim, começa a pensar, putz, o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, tipo... Então, se você pensa antes, você vai se livrar desse
peso, dessa angústia existencial. Quando a gente... esse é meu mestre espiritual, Srila Bhaktisundar Govinda Deva Goswami Maharaj. Então, Gurudeva, ele trazia um conceito muito simples de humildade, tolerância e respeito. Isso é vida espiritual. Humildade não é você se sujeitar a qualquer situação e viver se arrastando na lama, não. Humildade é você não agitar a mente de ninguém com o seu próprio conceito, com a sua própria verdade. Você vive a sua verdade, você não agita a mente de ninguém com essa verdade. Isso é humildade. Tolerância é não permitir que ninguém agite a sua mente com uma verdade que seja desproporcional, ou incongruente, ou inferior mesmo à sua verdade, porque a gente vai entender que existem diferentes níveis de verdade, e entendendo em escala mesmo, tipo, vai ter uma consciência superior e vai ter uma consciência inferior. Então, tolerância é entender que cada pessoa está vivendo o seu estado de consciência, a gente não perturba aquela pessoa e a gente não permite que aquela pessoa perturbe a gente. E a gente oferece respeito a todas as outras pessoas, porque a gente não sabe o que está no coração de cada um. Então, muitas vezes, a pessoa está sendo movida a uma ação por um instinto que ela não tem consciência, ela não está refletindo sobre aquilo, é um reflexo de um condicionamento que ela sofreu, e aí a gente faz um julgamento. Esse julgamento se volta contra a gente também. Então, o mais adequado é a gente não fazer julgamento e oferecer respeito a todas as pessoas. E aí Gurudeva também dizia, esse processo ele é individual, voluntário e amoroso. Você não pode forçar ninguém a se desenvolver espiritualmente. E aí isso entra dentro de uma outra máxima, né? A gente não muda ninguém. Não adianta você, tipo, ele é meu amigo, e aí eu quero ajudar ele a mudar e tal. Você não força o cara a mudar. Se ele quiser, ele muda. Mas ele muda porque ele quer mudar. O seu processo é individual, você que vai levar ele e desenvolver ele da sua própria maneira. Os 4 pilares da vida. A vida da gente é sustentada numa estrutura material. A gente é um ser biológico. Não dá para simplesmente dizer, agora eu vou viver de luz no meio da floresta. Não dá, ninguém vai conseguir fazer isso. Não é para os seres humanos da época atual da gente fazer esse tipo de austeridade. Então a vida da gente está fundamentada em 4 pilares. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma é essa ação correta que está baseada dentro da nossa identidade. Então, entender qual é a nossa identidade, entender as nossas características identitárias, né? O que é que nos compõe com princípios morais, com valores, com respeito. A gente tem a ideia de amor. E o que é a ideia de amor? Expressão. Primeiro, né? A gente traz o conceito, e aí é um conceito cristão, né? Beleza, eu vou dar uma adiantada. Então, assim, o amor é a forma pela qual a gente se conecta profundamente com todas as outras entidades vivas e como a gente pode fazer essa relação, ela desenvolver. Devoção é a forma pela qual a gente se conecta amorosamente com as outras pessoas. Então, devoção tanto pode ser por Deus, como pode ser pelo filho, pela esposa, pela expressão de Deus que se manifesta no outro. Artha é a manutenção biológica e existencial da nossa vida. Então, a nossa capacidade de adquirir riqueza, de pagar as nossas contas, de sustentar a nossa vida, sustentar a nossa família. A saúde, que está relacionada com isso também. E o trabalho, que é a forma como a gente vai adquirir riqueza. Kama são os prazeres da vida. O primeiro passo para a gente poder ter prazer na vida é a expressão. A gente precisa falar. A gente precisa se colocar no mundo para poder ter prazer na vida, para poder adquirir o nosso objeto de prazer. E aí a gente vai ter os relacionamentos, porque é através dos relacionamentos que a gente vai conseguir alcançar o que a gente está buscando. E os benefícios, que são os resultados desses relacionamentos e o resultado dessa expressão, que basicamente vai ser o prazer que você está buscando. E moksha, que é a liberação, se relaciona com a família no primeiro momento. Eu quero, mas como a família se relaciona com o desapego, né? Como que a família se relaciona com a liberação? Os filhos não são nossos. Filho não é propriedade. Filho é uma outra entidade viva
que existe individualmente, está num processo de desenvolvimento, e o papel dos pais é dar estrutura para que ele possa se desenvolver. Filho não é uma propriedade, esposa não é uma propriedade, e nem você é propriedade de seus pais. Em tempo, lugar e circunstância, a gente se submete a esses desejos dos nossos pais. Mas, a partir do nosso processo de independência, a gente se libera disso também. Então, a gente tem as transformações durante o nosso processo de vida. E aí a gente chega no desapego. O desapego entendendo que a gente não leva nada desse mundo. Então, para que a gente vai acumular tanta coisa? Não faz sentido nenhum. A gente precisa buscar pela felicidade, buscar pela nossa própria existência. Tudo que a gente acumular vai ser destruído e pode gerar a degradação dos nossos descendentes que não lutaram para adquirir aquela riqueza que é a manutenção da vida deles. Então, muitas vezes, dar um conforto além do mínimo pode ser destrutivo, porque você não cria parâmetros para aquela pessoa lutar pela própria existência. Eu vou pular os modos da natureza material, porque fala sobre bondade, paixão e ignorância. Bondade, paixão e ignorância é justamente aquilo que motiva a gente a agir. A criação, quando a gente quer criar alguma coisa, a gente está apaixonado. É a paixão que motiva a criação. Se você não está apaixonado, você não cria nada. Você está inerte. A paixão motiva a criação. Mas a bondade mantém a criação. Se não tiver bondade, você cria e destrói, cria e destrói, cria e destrói. Então é necessário uma energia que faça com que isso se mantenha durante um determinado momento. Essa é a energia da bondade. E aí também é necessário, durante esse processo, a destruição. Porque existe destruição parcial e destruição total. As destruições parciais favorecem a regeneração. Então, como eu estava falando, a gente está num momento de transição histórica em que muitos parâmetros anteriores precisam ser completamente destruídos para que a sociedade possa avançar. Então, se a gente continuar tentando carregar esses padrões e essas conformidades da civilização anterior para a nova civilização, ela não vai evoluir. Então, vai precisar haver uma ruptura, vai precisar haver uma destruição. E é isso que embasa a ideia de entropia e sintropia. A sociedade humana é entrópica, ela é caótica e ela se consome e ela exaure todos os recursos da natureza. Mas, como eu falei lá no começo, o pensamento que une a sociedade, ele é mimético. Os seres humanos aprenderam com os animais a serem seres humanos. Então, as primeiras civilizações, dependendo do lugar, né, da circunstância, eles aprenderam a caçar com os leões. Eles aprenderam a coletar frutas com os macacos, com os pássaros. Então, a gente está sempre copiando a natureza, mas a natureza não é entrópica, a natureza é sintrópica. E é aí onde eu vou fechar com aquele mesmo assunto, que é o seguinte: existem duas naturezas. Todo mundo tem duas naturezas dentro de si. A natureza da mosca ou a natureza da abelha. E aí é onde a gente vê a mosca, ela tem uma natureza interna de se agradar e de se aproximar e de se relacionar com o que é degradado. Então, tudo que é podre, tudo que é ruim, tudo que já está entrando num processo de apodrecimento, a mosca vai lá e ela deixa aquilo pior. Então, assim, a gente, dentro da sociedade, a gente está o tempo todo se relacionando através de informações com o que não é favorável para o nosso desenvolvimento. Então, essa natureza de mosca, de ficar procurando defeito em tudo, ela não favorece a evolução da sociedade. Já as abelhas, elas trabalham com a sintropia. Então, as abelhas, elas vão onde tem néctar, elas procuram por aquilo que é benéfico para a sociedade delas, elas coletam aquilo no esforço individual, dividido dentro de uma estrutura social, que a colmeia tem uma estrutura social. Então, cada uma delas tem um papel, elas executam aquele papel perfeitamente e aquilo gera uma sintropia.
Por quê? Porque as abelhas têm uma particularidade na natureza que elas têm um desequilíbrio. Elas acumulam mais do que elas precisam. Então, as abelhas elas são tão apaixonadas pelo néctar que, enquanto tiver néctar, elas vão coletar. Então, elas vão coletar, elas vão coletar, elas vão acumular, e quando a casa delas não couber mais elas, de tanto que elas acumularam, aí a rainha se junta com algumas amigas dela e vai montar uma outra comunidade para gerar mais sintropia, e ela deixa aquelas operárias para trazerem uma rainha nova e se alimentarem do que aquela sociedade anterior acumulou. Então, a partir do momento em que a gente desenvolver essa natureza de abelha dentro da gente, de procurar pelo néctar em todas as pessoas, distribuir esse néctar, porque cada palavra que a gente ouve pode entrar no nosso coração como uma semente, e depende da gente cultivar essa semente e fazer com que essa árvore alcance as plataformas mais elevadas de consciência. Então, nosso papel aqui é de ser abelha, e de reproduzir esse conhecimento e essa necessidade humana de criar sintropia, senão vai acabar. Então, o espírito da colmeia é entender que todos nós, como humanos, seja do ponto de vista de pensamento, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista de consciência, se a gente não começar a desenvolver sintropia, não vai ter mais civilização depois dessa revolução digital. Então, é isso. Eu me prolonguei muito. Eu queria agradecer pela atenção de todo mundo. E é isso. Pedir desculpa por ter me prolongado muito no... Gora Nataraj. Obrigado, Gora. Beleza. Obrigado, meu irmão. Você nunca se prolonga. Na verdade, falta tempo para você. Falta tempo.